Queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 16. Se tem uma coisa que tem mexido no meu coração, né, que tem feito eu pensar em certas coisas, certas atitudes, foi tudo o que aconteceu esse ano, né, irmãos? Tudo que estamos vivendo, o mundo inteiro está vivendo. E durante a semana passada, eu estava tentando lembrar aonde que estava um texto, que eu sabia parte dele, mas não lembrava onde estava, eu já tinha dado uma procurada. E quarta-feira passada eu fui fazer uma entrega de umas peças perto de Promissão. E na volta, tivemos muitos empecilhos, muitos problemas, né? Cheguei em casa 8 e pouco da noite. E na volta, na viagem, o Daniel, que é o que viaja comigo, ele recebeu uma notificação no celular avisando da leitura da Bíblia. Dá uma pausa, leia a Bíblia, né, do aplicativo de Bíblia do celular. Ele falou assim, ó, veio um lembrete aqui para eu ler a Bíblia. Eu falei, então lê, você pode, né? Eu que estou dirigindo. Aí ele leu esse texto, era exatamente o texto que eu estava procurando. E eu falei assim para ele, eu não quero nem saber onde está, você vai enviar isso daí para mim. Na hora que chegar em casa eu quero ler o texto todo, porque Deus tem falado comigo e eu estava procurando esse texto. E ele leu e nós conversamos. E a semana passada todinha Deus falou muito no meu coração em cima desse texto. Eu queria compartilhar com vocês que no ano passado, quando chegou no finalzinho do ano, como de praxe, todo mundo planeja, né? A gente traça metas, faz um planejamento. E o final do ano passado não foi diferente. Nós planejamos algo para o ano de 2020. Só que o nosso plano se frustrou, né? Muita gente se viu perdido. E agora? Fugiu do meu controle. Não está mais na minha mão tudo aquilo que eu planejei. E nós nos vimos então, algumas pessoas se viram sem saída e sem saber o que fazer e como recorrer. Diz assim o provérbio 16, no versículo 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, com temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que os seus inimigos vivam em paz com Ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria do rosto do rei é sinal de vida, e seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal,
Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos voltar nesse texto ainda. A minha pergunta para você nessa noite é: o que você planejou o ano passado para esse ano e você ainda não conseguiu fazer? Será que nós temos colocado os nossos planos e projetos para serem avaliados pelo Senhor? Será que temos consciência que dependemos totalmente dEle em nossas vidas? Será que temos nos submetidos aos propósitos para a nossa vida? Ao homem cabe os planos. E o tema da ministração é o homem, os planos e Deus. A gente, na nossa vontade, na nossa força do nosso braço, a gente esquece de colocar Deus nos nossos projetos. Então a gente planeja a nossa vida com aquilo que eu posso fazer. E a gente só lembra de Deus a hora que dá alguma coisa errada. Mas esse texto, ele fala sobre a soberania de Deus. Em tudo que Deus é. E nós, na nossa imensa pequenez, nós não conseguimos entender essa soberania. E por isso que nós planejamos e não colocamos Deus no nosso projeto. Nós não nos assentamos com o Senhor para planejar a nossa vida. Quando a gente traz Deus para os nossos planos, ainda que na minha visão tenha dado errado, não deu, porque a vontade de Deus era exatamente aquele resultado. A gente traça metas, a gente faz planos, a gente até pesquisa na internet, sabe o que vai fazer, como fazer. Então a gente acha que nós podemos, nós temos a capacidade, temos o intelectual. Eu estudei, eu sei como é que faz. Aí vem uma pandemia que muda tudo. Agora você não sai de casa. A gente não conhece o vírus, a gente não sabe trabalhar, a medicina não conhece, não tem remédio, não tem vacina, não tem cura. A gente se vê no desespero, porque tudo aquilo que eu planejei, a linha que eu tracei, eu não consigo mais caminhar nela. Não consigo mais avançar e não depende mais de mim. E isso mudou a minha vida e me fez pensar até que ponto eu caminho com o Senhor. A gente tem que lembrar da soberania de Deus. E aquilo que o Felipe falou aqui agora no início do culto. A gente esquece de Deus, a gente acorda e fala assim, né, como o Felipe falou, o que eu vou agradecer a Deus hoje? Né? Os cristãos de hoje vivem num mundo que eu não consigo entender. Parece um mundo de faz de conta. Vive uma vida fantasiando Deus, onde tudo que é bom é de Deus e tudo que é mal é do diabo. Sal do engano, irmãos. Não é. Martim Lutero já falava que até o diabo é o diabo de Deus, porque o diabo faz aquilo que Deus permite que ele faça, aquilo que Deus não permite ele fazer, ele não faz. E o que aconteceu nas nossas vidas esse ano?
Logo no começo do ano, no terceiro, no quarto mês desse ano, nós fomos impedidos de fazer tudo aquilo que nós tínhamos planejado de fazer. E eu vejo Deus nessa situação. Deus fez a igreja do mundo inteiro parar e se acertar. E como que uma igreja se acerta e clama? É em oração, é buscando Deus verdadeiramente, é trazendo Deus para os projetos da igreja. A gente tinha esquecido de colocar Deus. A gente fazia as coisas na força do nosso braço. Até onde eu alcanço eu faço, dali para frente eu não posso fazer. E Deus falava assim: e aonde que eu vou entrar agora? Não tem espaço para mim. E Deus fez o mundo parar, irmãos. Não foi ninguém, foi Deus que permitiu. Primeiro porque é cumprimento da palavra do Senhor. Segundo porque Ele pode fazer o que Ele quer na imensa soberania dEle. Se Ele precisar parar de novo, vai parar de novo. Até o povo entender quem é Deus. Com quem nós estamos andando? Com Deus ou com a minha própria força? Com as minhas próprias pernas? Até quando nós vamos viver nessa vida de faz de conta? Achando que Deus é um super-herói, que eu só preciso procurar Ele quando eu estou doente, quando eu tenho uma enfermidade muito grave, porque quando é uma coisa pequena eu vou no hospital, eu vou na farmácia, eu tomo um remédio ao saro. Não, irmãos, Deus Ele é acima disso. Deus Ele se faz presente na nossa vida toda vez. Eu faço essa oração de manhã, quando eu abro o olho, eu falo: Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de acordar hoje, porque hoje eu tenho a oportunidade de ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Todo santo dia eu faço essa oração e agradeço a Deus pelo dia de ontem e pelo dia que Ele está me dando naquele de hoje, do momento que eu acordo. Nós esquecemos de colocar Deus nos nossos projetos, nos nossos planos. Nós caminhamos, nós cansamos de caminhar sozinho. Sabe quando a gente coloca Deus nos nossos planos? Quando a pessoa quer trocar de carro, quer trocar de casa, quer trocar alguma coisa, comprar alguma coisa, precisa. Aí ele vem aqui na igreja, o pastor ministra sobre fé ainda para ajudar. Aí o cara: não, tem que dar um passo de fé. Aí ele ganha R$1.500, dá o carro dele de entrada, assume uma parcela de 700. Só que ele esquece que ele tem água, ele tem supermercado, ele tem energia elétrica, ele tem outras contas, ele tem que pôr gasolina no carro, o imposto daquele carro é mais caro do que o outro que ele vendeu. Aí no quarto mês ele está sufocado. Aí fala assim: mas e Deus? Que Deus, irmão? Você colocou Deus no seu projeto? Você quis dar um passo de fé, mas seu salário é 1.500. Você sufocou aquilo que Deus tinha para você. Aí a pessoa tem que vender, entrega, desfaz, porque não planeja. E quando planeja, não põe Deus. E quando põe Deus, põe nesses casos, põe Deus em xeque. Não, eu vou entrar porque Deus vai multiplicar. Como que Deus vai multiplicar se você não tiver aumento no seu salário? Se você não foi promovido na sua empresa? Nós fomos criados e gerados em cima daquela teologia da prosperidade. Nós ouvimos muita gente falar. E hoje essa teologia está praticamente extinta, para a honra e glória do Senhor. Algumas pessoas, algumas denominações têm batido ainda nessa tecla, mas eles têm mudado. Só que de contrapartida, entrou uma teologia nova que eu ouvi essa semana um pastor falando, que é a teologia dos mimados. A pessoa vem na igreja porque ela quer ouvir uma palavra que coloca ela para cima. Estava conversando com o pastor esses dias, na sexta-feira da vigília, no sábado, né, na hora do almoço. Que na vigília eu lembrei disso daí, dessa situação. O povo só quer boa nova. O povo só quer boa nova. Mas Jesus, Ele dava só a boa nova? O que precede a boa nova de Jesus? Aquela mulher no poço, quando Jesus pediu água para ela, Jesus entregou a boa nova para ela, que ela saiu pregando para a cidade inteira. Mas e antes? O que Jesus falou para ela antes? Esse poço é do seu pai Jacó? E por que você está vindo agora meio-dia buscar água no poço? Você não sabe, né? Eu vou falar para você.
Porque esses maridos que você teve até agora não era seu. E esse que você está com você agora também não é seu. Por isso que você está vindo agora, né? Expôs o problema dela. Trouxe a notícia ruim. E depois falou assim para ela: se você soubesse quem te pede água, você me daria e nunca mais teria sede. Ela falou: me dá dessa água. Aí Jesus deu a boa nova para ela. E ela saiu cheia, saciada, falando para a cidade inteira. Não se importava mais quem ela era, mas quem ela estava sendo a partir daquele momento. Aí o povo vem na igreja querendo só a boa nova, mas na hora da exortação não quer. Não vou mais naquela igreja porque o pastor traz umas palavras duras. Ixi, só fala não sei do que. Não dá para ir lá. Que é uma igreja de um pastor que prega só a autoajuda. A autoajuda não precisa vir na igreja, irmãos. Tem um monte de homem na internet falando aí. Você vem na igreja para buscar Deus. E Deus ele vai confrontar o seu pecado. Porque sem Jesus, sem um arrependimento, sem nascer de novo, nós vamos para o inferno. Esses dias eu estava conversando com o Daniel também no carro. Ele falou assim: eu não entendo esse negócio de nascer de novo. Eu sei que é Eu falei assim: para. Vou explicar para você, você vai entender de uma vez por todas. Quando dá problema no seu computador, que o seu computador está sobrecarregado, está aparecendo um monte de coisa, o que você faz? Aí eu formato ele. Eu falei: então, isso é nascer de novo. O que é formatar o computador? Apaga tudo, deleta tudo, ele começa do zero quando já saiu da... Então, isso é nascer de novo. Tudo que você fez até agora, tudo que você foi, tudo que você é, morreu. Agora você teve uma oportunidade de nascer de novo, irmão. Quem tem a oportunidade de nascer de novo? Você nasceu de novo. Tudo aquilo que você fez, esquece. É daqui para frente. O Senhor já esqueceu tudo. O Senhor passou uma borracha. Ali você já teve um conhecimento. Você já fez as coisas erradas antes. Agora você não vai fazer mais. Você sabe o que é errado, o que é certo. Aí ele falou: nossa, não precisava, né? Eu falei: não precisava, é simples de entender. É que a gente fantasia. Acha que a Bíblia é uma historinha de conto de fadas. Não é. Salomão, com a infinita sabedoria que ele teve, ele escreveu esse texto. E qual que é a mensagem que ele passa para nós? Que o Senhor é soberano e não o homem. E que o Senhor abençoa os que confiam e andam com Ele. Não tem remédio. Essa é a boa nova. Ou você anda com Deus, traz Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, começa a planejar as coisas com Deus, para que os nossos dias, diz assim no versículo 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu monto no meu carro e falo: Senhor, o Senhor sabe que esse carro não pode quebrar, porque eu não tenho dinheiro para arrumar. Então, abençoa, Pai, a ida, a volta, todos os componentes eletrônicos, mecânico, tudo. Eu não sei o que vai num carro, mas o Senhor sabe. O Senhor deu sabedoria para o homem para fazer um carro desse aqui. E o carro vai e volta. Para a honra e glória do Senhor, eu coloco Deus nos meus planos. Eu não espero quebrar para falar assim: pelo amor de Deus, e agora, Senhor, não deixa o carro parar aqui. Quem já quebrou o carro na estrada longe de casa sabe o que eu estou falando. Aí você tem que chamar um guincho, o guincho para andar 1 quilômetro, ele cobra uma fortuna. Não era muito mais fácil ter colocado Deus lá no início? Senhor, acordei hoje. Te agradeço pelo dom da vida que o Senhor me deu, pela oportunidade de eu ser uma pessoa melhor, de eu fazer as coisas em conformidade com o Teu Espírito. Fala igual Davi falava: não se aparta de mim, Senhor, não sei viver de outro jeito. Começa a mudar as suas atitudes. A resposta boa e eficaz dos homens depende tanto do planejamento cuidadoso, ponderado e organizado dos argumentos, quanto da direção que Deus dá. Não
adianta nada eu planejar. Em janeiro eu fiz um plano. E falei, Senhor, esse ano vai ser assim. Eu vou fazer isso, eu vou naquilo, eu vou aquilo outro. Quando começou a caminhar, liga numa empresa para fazer uma visita. Não, a empresa está fechada, está só o financeiro trabalhando. Estou com 2 funcionários só, não está recebendo ninguém. Ligo na outra, que estava agendado já. Estou indo aí. Adiantou porque semana, né, a outra empresa cancelou. Não, nem vem, cara, não vem. A outra não vem, a outra não vem. Eu falei, Senhor, e agora? Mas isso me tirou o sono? Não. Eu falei, Senhor, eu não sei quanto tempo vai durar esse negócio. Mas foi o Senhor quem permitiu. Porque eu creio. Tenho certeza. E se o Senhor permitiu, o Senhor vai suprir toda a minha necessidade. Porque já estava no plano de Deus. Deus, ele não é soberano? Se Deus já planejou isso, Ele sabe daquilo que eu preciso, das nossas necessidades, das nossas angústias. Lá no versículo 9, ele volta a afirmar a soberania dele. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O homem no seu coração planeja o caminho, mas quem determina os passos é o Senhor. Tiago, no livro de Tiago, Tiago fala isso lá, se não me engano no capítulo 4, não lembro que versículo, eu li hoje. Ele alerta o povo lá que ele estava ministrando. Ele fala assim, as pessoas podem planejar, eu vou hoje ou amanhã para tal lugar, vou ficar lá 1 ano, ali eu vou fazer negócios e ali eu obterei lucro. O que Tiago estava querendo dizer? Ele falou para aquele povo, vocês não podem viver assim. Como que não? Como que não, pastor? Como que não? Tiago estava falando assim, vocês não podem viver uma vida mundana onde você acha que você pode fazer tudo. Onde que está Deus nisso? Eu posso até determinar, eu vou hoje ou amanhã. Vou ficar lá 1 ano. Vou fazer negócio lá. Vou ter lucro? E aí? Pode ser que sim, pode ser que não. Você não consultou Deus, você não chamou Deus para esse negócio, você não fez uma oração antes, você não falou com Deus, não abriu seu coração para o Senhor. Você não tem uma vida com Deus. Aí eu fiquei pensando, nossa, né? Pode ter acontecer muitas coisas, né? Nesse caso, nesse exemplo que ele deu, pode ser que esse povo vai para lá, vai fazer negócio, quando está ganhando dinheiro alguém rouba eles, e aí? Teve lucro? Não, teve prejuízo. Tem que voltar com a mão na frente para trás, se tiver dinheiro para voltar. Tudo que nós formos fazer, nós devemos apresentar para o Senhor, falar, Senhor, o Senhor está nesse negócio, eu estou também, mas o Senhor não está, me tira. Eu fiz essa oração outro dia, uns 2 anos atrás. Falei, Senhor, estou vendo que está desandando. Eu não tinha comentado nada no começo, porque apareceu assim da noite para o dia, eu já comecei. Mas eu não sei, se o Senhor estiver nesse negócio, o Senhor me abençoa, mas se o Senhor não tiver, o Senhor me tira. 2 dias depois, o Senhor me tirou daquele lugar. Vocês não têm noção do que aconteceu. Deus me tirou. Literalmente, eu vi a mão de Deus. Até comentei com a Eliette quando eu cheguei em casa. Eu falei, se não foi Deus que respondeu a minha oração, eu não sei mais o que Deus que é. Só se Deus aparecesse materializado para mim. Falar, filho, sai daí que eu já falei para você sair. Uma situação extremamente constrangedora, um negócio esquisito. Não tinha como, não tinha mais, sabe, estava nítido, claro. Eu tive a revelação na hora daquela oração que eu tinha feito para Deus. O Senhor me tirou. Sou mais bonito que os outros, sou melhor do que os outros? Não, não sou. Quando eu entendi que eu estava caminhando sem Deus, eu chamei Deus para o meu negócio. Falei, Senhor, eu não coloquei o Senhor nisso no começo.
Mas agora, se o Senhor está nisso, amém, eu estou também. Mas se o Senhor não tiver, me tira, pelo amor de Deus. Eu estou vendo que a coisa está ficando feia. Anotei aqui, Tiago 4,13, diz assim, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos, e teremos lucros. Tiago 4,13, depois você lê na sua casa o texto inteiro, que lá o Tiago explica o que é colocar Deus no nosso negócio. Ele dá um alerta para os cristãos que estão fazendo as coisas igual as pessoas do mundo. Não está chamando Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento. Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro lugar na nossa vida. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar em Deus. A gente já cansou de ouvir, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não precisa ficar martelando isso toda vez. O Senhor abençoa os que nele confiam. No versículo 1, o Senhor é quem confirma, quem confirma os atos dos justos. É Ele quem pesa a pureza e a intenção do coração. Sabe o que eu vejo nisso? Às vezes a gente faz assim, não fiz por mal, o Senhor conhece o meu coração. Como se isso fosse uma coisa boa. Irmãos, por isso que eu falo para vocês, a gente fantasia as coisas de Deus. Porque Deus conhece o meu coração, Ele sabe o quão canalha que eu sou, irmãos. Tem gente que está sangrando por uma coisa que eu falei, e eu falo, não, mas eu não fiz por mal. Deus conhece o meu coração. Até quando nós vamos viver essa vida de faz de conta, enganando a nós mesmos? Porque o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe de todas as nossas capacidades, das nossas incapacidades, porque foi Ele quem nos criou. Ele conhece os nossos dias, eu já falei aqui, no Salmo 135, lê o Salmo inteiro para você entender. Ali ele vai falar, lá para o versículo 16 e 17, antes mesmo de eu nascer, o Senhor já escreveu meus dias todos. Ele sabe, antes mesmo da palavra chegar na minha boca, o Senhor já conhece ela por inteiro. Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Não tenta enganar Deus. Mas o Senhor conhece o meu coração. Se a gente soubesse o perigo que é sabia que o Senhor conhece o nosso coração, a gente não falava isso. A gente teria vergonha de falar. Não que não falaria, mas teríamos vergonha. O Senhor sabe. Ele conhece as nossas boas ações, Ele conhece as nossas más ações, Ele conhece que nós somos no secreto, que nós somos no íntimo. Eu não tenho que ser 2, 3 pessoas, eu não sou uma pessoa na igreja, uma pessoa no trabalho, uma pessoa em casa, não, eu sou uma pessoa só. Quem me conhece sabe e deveria saber que eu sou desse jeito. Sou assim, transparente, limpo. E nós vivemos num mundinho onde, mas o Senhor conhece o meu coração, irmãos. Para pensar. Quando eu estava discorrendo, preparando essa ministração, eu falei, nossa, o Senhor conhece o meu coração. Que coisa louca, nunca tinha pensado dessa forma. Que o Senhor conhece de verdade. Não só aquilo que eu quero mostrar. Porque para vocês eu posso mostrar que eu sou uma pessoa e ser outra. Mas o Senhor conhece o meu coração. Ele sabe quem eu sou de verdade. O Senhor faz que todas as palavras e atos tenham uma resposta apropriada. O versículo 4, o Senhor faz tudo com um propósito. Leia esse versículo. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo.
tudo que o Senhor faz tem um propósito. Já se pararam para pensar que a gente acha que a gente quer converter o mundo inteiro, né, irmãos? Mas isso não vai acontecer, porque Deus fez os ímpios para o dia do castigo. Eu nunca tinha analisado essa profundidade desse texto, da forma que Deus falou comigo durante essa semana passada. O Senhor abençoa qualquer um que confia nele. E do verso 4 em diante, o Senhor trata aqueles que não, mostra como que Ele trata quem não confia nele. Os ímpios para o dia do castigo, os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. No 6, porque o Senhor faz expiação pelo pecado, com o temor do Senhor o homem evita o mal. Então quem teme a Deus evita o mal, mas os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Os ímpios serão castigados no dia. E a gente quer vir na igreja e ouvir um evangelho onde Deus é bom, Deus é paz e amor. Deus, Ele é tudo isso, mas Deus é justiça. Os ímpios vão ser castigados, os orgulhosos vão ser punidos, senão não teria lógica a gente viver uma vida consagrada para o Senhor, tendo que morrer para todas as coisas que nós gostávamos de fazer, que achávamos que era correto. Nós morremos, nós nascemos de novo, abandonamos toda essa vida para ter o mesmo destino daqueles que não querem nada com Deus, quer viver a vida boa. E as pessoas, quando ouvem uma palavra dessa, acham que Deus, Ele era maldoso, perverso. Não vão mais naquela igreja, não. Eles pregam o Deus do Velho Testamento, Deus que mata, o Deus que julga, o Deus que pune. Esse é Deus, irmão. Deus do Velho, Deus do Novo, é Deus. Senão nós não faríamos menção da palavra do Senhor. Nós não precisaríamos de tudo isso que está escrito aqui. Só pegávamos a Bíblia da caixinha da promessa. Quem tem caixinha da promessa em casa? Tem algum puxão de orelha lá? Eu nunca achei. Eu olhei uma por uma vez. Eu nunca achei. Só tem bênção ali, cara. Por isso que é caixinha da promessa. Só tem promessa, e promessa de coisa boa. Só que Deus é esse das promessas. Ele é, eu tenho certeza que é. Eu vivo a promessa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas Ele é um Deus de justiça, que pune os ímpios, que trabalha no coração dos orgulhosos. Quando a gente decide nascer de novo, entendemos a verdade, a iniquidade então ela é perdoada pelo temor do Senhor, nós desviamos do pecado. E a partir daí nós colocamos Deus no nosso negócio, trazemos Deus para dentro da nossa casa. Quando nós fomos impedidos de participar dos cultos presenciais, nós começamos a fazer cultos online, cada um na sua casa. O pastor vinha na igreja, ligava uma câmera. Aí chegava o dia da ceia, eu sentado na mesa da minha casa, com os meus filhos ali. Eu falei, quanto tempo eu não faço uma ceia dentro da minha casa. Por isso que Deus permitiu que a igreja parasse por um instante, para mostrar que Deus ele está nas coisas simples da nossa vida. A importância que é você trazer o seu filho sentado do ladinho, meu filho, minha filha, minha esposa, a gente pegar um pão, partir, agradecer a Deus, consagrar ao Senhor,
porque a gente não pega mais os elementos consagrados aqui. Eu tenho que consagrar lá em casa. Assumo o papel verdadeiro do sacerdote da casa. Consagra, toma a ceia. E depois o filho pergunta: pai, mas e a ceia? Aí você explica. Pai, mas você explica. Quanto tempo fazia que a gente não fazia isso? E Deus permitiu, irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam. Permitiu que o mundo parasse para compreender e entender a soberania de Deus nas nossas vidas. Se não tivesse acontecido nada disso, a nossa rotina teria sido a mesma do ano passado, e nós viveríamos uma vida morna diante do Senhor. Vinha na igreja, pegava os elementos consagrados aqui, sentava lá, pedia perdão, conversava com quem tinha que perdoar, e se acertava e tomava a ceia, ia embora. Na semana seguinte já estava naquela correria de novo, ia embora. Chegava no dia da ceia, vinha, tomava a ceia daquele jeito de novo. E o Senhor fez o mundo parar. Falou: igreja, para, está tudo errado. Eu não estou mais fazendo parte do meio, não estou mais participando das coisas que participava. Nós paramos, a igreja parou, o mundo parou. E começou a buscar a Deus. Pessoas que conheciam o Senhor só de ouvir falar, ficaram apavorados porque achavam que era o fim do mundo. Procuraram o pastor para batizar, que vinha conversar porque vai acabar, não quero morrer. E assim, você vai conversando, e hoje eles estão frequentando a igreja. E não foi Deus? O Senhor parou o sol, não vai parar o mundo inteiro? Esse é o Deus que eu sirvo, que eu creio. É o Deus que para o sol, para o mundo, para a nossa vida quando precisa parar. O Daniel, ele vai vir numa reunião de homens para dar o testemunho dele aqui, porque a igreja orou por ele quando ele sofreu um acidente. Ele ficou durante 60 dias em coma, internado no hospital, em Bauru, e nós oramos, a intercessão orou muito por ele. E ele falou assim para mim: era a única forma de eu parar com a vida que eu estava levando, foi essa. Eu falei: agora você entende o poder de Deus na sua vida, os planos que o Senhor tem para a sua vida. Ele falou: hoje eu entendo. E eu falei: você tem coragem de fazer alguma coisa sem colocar Deus? Ele falou: não. Deus precisou parar a vida dele por um instante, para ele entender que Deus tem um plano e um propósito na vida dele, e para ele retomar os caminhos e os planos do Senhor. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Senhor quem leva o pecador a render-se aos seus pés. É Deus quem toma o caminho do homem, como Ele fez com meu amigo Daniel. É Deus que tomou o caminho dele. Falou: cara, eu vou precisar parar você. Parou, ele acordou, entendeu que era daquela forma. Ele não se frustrou, ele não se voltou contra o Senhor, de forma alguma. Ele perdeu tudo o que ele tinha, irmãos. Tudo o que ele tinha. Tudo. E adquiriu uma dívida que só Deus. E ele fala assim para mim: não tinha outra forma de eu parar se não fosse dessa. Não tinha. Ele reconhece a soberania de Deus na vida dele. E eu falo para vocês nessa noite: não tinha outro jeito da igreja entender quem é Deus na igreja se não fosse da maneira que nós estamos vivendo hoje. Porque nós aprendemos a orar em casa. Nós não tínhamos mais o templo para vir adorar o Senhor. Nós tínhamos que orar em casa, adorar em casa, colocar Deus dentro do nosso lar de novo, começar lá em casa outra vez, como Ele fez lá no passado. Vocês estão entendendo? Ao homem cabe planejar,
mas o resultado final vem do Senhor. Vem do Senhor. Se coloquem em pé, queridos. O versículo 8 diz assim: é melhor pouco com justiça do que abundância de bens com a injustiça. Na minha Bíblia diz assim: é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. É melhor a gente planejar ter uma vida com Deus e passar a vida eterna ao lado do Senhor, do que planejar enriquecer nessa terra de forma ilícita, ilegal, injusta, e passar a nossa eternidade longe de Deus. Por isso, todo cristão deve entregar os planos e projetos ao Senhor, pois Ele abençoa aqueles que confiam nele. E a maior bênção é ter o Senhor em nossa vida, como diz lá no Salmo 73, 25. Eu vou ler aqui para vocês. Quem tenho eu no céu senão a Ti? E na terra não há quem eu deseje além de Ti. Quem eu tenho buscado no céu, além de Deus? E quem eu tenho procurado na terra, outra pessoa que não seja Deus? Esse é o salmista. Pai desse que escreveu o Provérbios. Portanto, queridos, confia no Senhor. Entregue os seus caminhos de verdade nas mãos de Deus. Chama Ele para fazer parte dos seus planos. Esquece tudo aquilo que você conhece. Esquece assim. Usa aquilo que você conhece, mas fala: Senhor, eu vou fazer assim, assim, assim. Me abençoa no resultado. Os nossos planos não são frustrados, diz a palavra. Provérbios 16, 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, seus planos serão bem-sucedidos. Essa é a vida que eu gostaria que vocês levassem, a partir de agora. Se vocês não sabiam, estão sabendo. Consagre tudo para Deus, entrega tudo nas mãos do Senhor. Chama Deus para o seu negócio, chama Deus para o seu casamento, chama Deus para a sua casa, para a sua família. Quantos casamentos estão aí desarranjados, porque quiseram fazer cada um da sua maneira, não colocou Deus no negócio. Quantas pessoas estão frustradas no trabalho, na faculdade, porque acharam que aquilo era melhor para eles, não chamaram Deus para os seus negócios, para as suas coisas. Nós precisamos ter uma vida íntima com o Senhor. Deus, Ele prometeu estabelecer os nossos planos quando fazemos a sua vontade. Acredite, irmãos, essa é a promessa dEle para nós. Ele prometeu manter-nos à medida que nós confiamos nele e seguimos o seu caminho. Confia a Ele os seus planos, pois Ele é soberano e faz tudo conforme os seus bons propósitos. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor precisa estar conosco. O Senhor precisa estar presente na nossa vida. Mude sua postura hoje. Chama Deus para perto. Caminha com o Senhor. Fala: Senhor, até hoje eu
eu fiz as coisas da maneira que eu achava correto, mas a partir de agora, Senhor, eu quero seguir os teus caminhos. Eu quero que os teus propósitos se cumpram na minha vida, Pai. Na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. Abra o seu coração, aproveite esse momento agora. Fala, Senhor, venha fazer parte, Pai. Eu quero fazer parte dos teus planos, dos seus propósitos. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Até hoje, Senhor, eu fiz as coisas da maneira que eu queria fazer, dos Pai. prazeres, Mas, Deus, e me das perdoa, minhas Senhor. vontades, abro mão das quero estar mais perto de ti, riquezas Senhor. por ti. Estou apaixonado. Quero ter mais intimidade com o teu Espírito Santo, Senhor. Quero ter mais intimidade com a tua palavra, Pai. Oh, Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Quero aqui agradecer por esse tempo de comunhão com o Senhor. Que vocês possam ser grandemente abençoados por Deus. Que Deus ele possa fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou planejamos. Porque nós estamos dentro dos planos e do propósito do Senhor. Amém? Que você possa ser cheio de Deus com essa palavra e que você possa voltar para casa repleto das bênçãos do Senhor. Amém?